Olá, eu sou Eleonora do Cerisier e essa é a atividade de formação Quem é Palhaço? Uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com o apoio do PROAC, realizado pela Companhia Subversia, e seria realizado inicialmente de forma presencial. Mas nós fomos pegos exatamente no começo do lockdown, da pandemia, e todo o projeto acabou sendo transformado em um projeto virtual, com as oficinas online também. Essa oficina se chama Quem é Palhaço, como eu já disse, e acho que você já consegue captar sobre o que ela fala. Vamos falar sobre palhaçaria. Mas afinal, o que é o palhaço? Essa pergunta é um pouco difícil de responder. Da mesma forma como a literatura, a música, qualquer tipo de arte muda conforme a cultura na onde ela está inserida, o palhaço também muda. Nós vamos ter diversos tipos de palhaço e nessa oficina nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, sua origem, a transformação ao longo do tempo e hoje como a gente pode observar esses palhaços. Uma oficina dessas geralmente é realizada presencialmente, porque nós vamos trabalhar com exercícios físicos, nós vamos trabalhar com exercícios de busca, com exercícios de interpretação. Online nós vamos tentar manter um guia para que você, que tem muito interesse sobre a arte da palhaçaria e chegou até aqui, consiga utilizar o conteúdo dessa oficina como um norte para que você passe a desenvolver o seu palhaço e busque mais conteúdo relacionado. Todo trabalho artístico é um trabalho de constante estudo. E dentro da arte da palhaçaria não poderia ser diferente. Teatro também é uma arte de constante estudo. Sempre a gente está estudando e é muito curioso porque a gente estuda a teoria e a gente aplica a teoria ao nosso corpo, aos nossos movimentos, a tudo que a gente vai ter como ferramenta para a interpretação. Como eu já disse, meu nome é Eleonora do Cerisier e eu sou diretora da Companhia Subversia, uma companhia sediada no interior do estado de São Paulo. Eu comecei a minha trajetória no teatro de forma familiar. Os meus pais já trabalhavam com teatro amador, teatro profissional, no interior de São Paulo e também na capital. E de forma um pouco aleatória, eu acabei me vendo envolvida neste mundo desde pequena. Mas antes de eu ir para o teatro e buscar uma formação teatral ou mesmo teatro como profissão, eu percorri diversos caminhos que envolviam diversos tipos de arte e de atividades físicas, que acabaram culminando numa bagagem interessante para o que eu vou falar hoje para vocês. Eu me envolvi com tecido acrobático, com monociclo, com perna de pau, com pirofagia, com acrobacia aquática, com lira e eu me tornei atleta de polifitness. Tudo isso e eu nem imaginava que essas competências estariam um dia, todas elas conectadas, numa mesma atividade. E foi o que aconteceu. Eu sou atriz há mais de 2 décadas e vim conectando esses conhecimentos que eu não tinha essa leitura apurada, o estudo foi me permitindo essa visão do quanto eu estava conectando as artes circenses com o teatro. E acabei desembocando num projeto, o Tropicália, que envolvia palhaços. E era uma novidade para mim. Eu já tinha trabalhado com palhaços, mas não desta forma, não no palco e não da forma sistematizada, que é uma forma estudada, como nós fizemos neste projeto. Ao longo dessa oficina, vocês vão poder ver alguns trechos dos ensaios que nós fizemos e essas imagens elas compõem um documentário que também estará disponível aqui no canal da Subversia. Esse documentário é Tropicália, a arte de fazer arte. De antemão eu posso te dizer uma coisa, não existe receita para você se tornar um palhaço ou um clown, como a gente muitas vezes ouve. Se alguém disser que tem uma receita, essa pessoa está tentando te vender um peixe que não existe. Existe sim estudo, busca, percepção, autoconhecimento e conhecimento do outro,
Porque uma coisa que vocês vão perceber aqui na arte da palhaçaria é o quanto o conhecimento do outro importa para você desenvolver o seu palhaço. Palhaço ou clown? É a mesma coisa? São exatamente iguais? São muito diferentes? Quais são as diferenças? Olha, nós vamos ter diversos tipos de palhaço e diversos tipos de clown. Em algumas coisas eles são muito semelhantes, em algumas coisas eles vão ser muito diferentes. E culturalmente, como eu disse, cada cultura vai impregnar as artes com as suas características. Culturalmente, nós vamos ter diferenças entre um palhaço e um clown aqui no Brasil e um palhaço e um clown talvez em Portugal, ou talvez em Moçambique, ou talvez na Espanha, ou talvez na Argentina. Nós vamos ser influenciados por questões culturais. Então eu vou falar de uma forma geral sobre como surgiram, quais as diferenças e depois nós vamos esmiuçar um pouquinho mais. Vamos pensar primeiro na figura do palhaço. O palhaço é uma figura que nos faz rir, que se expõe a situações muito ridículas, vamos dizer assim, inusitadas, situações onde está completamente desnudo de proteção. E da onde vem essa figura? Essa figura é antiquíssima, mas a gente não vai pensar no palhaço como nós conhecemos hoje. Vamos lá? Tira a peruca do palhaço, tira o nariz vermelho do palhaço, limpa a cara do palhaço, tira toda aquela roupa, geralmente colorida, sapato grande, e vamos pensar no século 7 a.C., lá na China. Naquele momento, nós já tínhamos a figura do bobo. Quem é o bobo? O bobo é aquele que é mais esperto do que todo mundo para poder dizer as coisas como se ele fosse um ingênuo, como se ele fosse uma pessoa não ser levada a sério, e por isso ele pode dizer as maiores verdades sem correr o risco de perder a cabeça. E a gente tem que pensar que a gente está pensando, que a gente está avaliando regimes absolutistas, onde não era exatamente tão fácil você dizer aquilo que você estava pensando sem correr riscos. E olha que interessante, que humanizante. Era necessário que os imperadores tivessem ao seu lado, como companhia, um bobo, porque o bobo traz o rei, o imperador, o poderoso absoluto para a realidade humana. Ele diz aquelas coisas que talvez outras pessoas não tivessem coragem de dizer e criam nortes para mediar a questão de um poder absoluto e humanizar essas figuras. Mas esse não é o palhaço como nós conhecemos exatamente hoje, tudo bem? Ele é uma figura que vai evoluindo e nós vamos ver muito intensamente essa figura representada durante a Idade Média como o bufão. O bufão, ele guarda em si um quê de crueldade. Eu acho interessante fazer um recorte aqui, porque muitas vezes a gente pensa no palhaço como uma figura ingênua, cálida, gentil, bondosa, que está ali para nos fazer rir, para despertar o que há de melhor em nós. Mas os palhaços diferentes e as formas da palhaçaria nem sempre seguem por este caminho. Às vezes nós vamos ter, como o bufão, um quê de crueldade. Os bufões, eles vêm em bando, e o bufão está muito ligado ao bobo da corte. O bobo da corte ou era uma pessoa que possuía questões físicas, como uma deficiência, uma peculiaridade, e ao invés dele se tornar alguém a ser posto de lado, ele aprendia alguma arte, como a poesia, como a música, e era integrado à corte como alguém que, assim como aquele palhaço, o bobo, lembra? Que fazia companhia ao imperador, ele também dizia para a nobreza tudo aquilo que não era dito por mais ninguém. Este é o bufão, que é o nosso bobo da corte. E ele tem esse quesito de crueldade, porque se a pessoa tiver qualquer peculiaridade, ele vai rir daquilo. Sabe o bullying? Ele beira o bullying, ele tem uma perversidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o palhaço. A palavra palhaço vem de paglia. E paglia é exatamente isso daí que a gente já pressentiu.
palha. Aí nós temos duas alternativas, né? Existe uma teoria de que este palhaço, o homem de palha, surgiu porque ele era um simplório, porque ele tinha roupas muito esfarrapadas, ou porque ele se protegia com palha, como se fosse um colchão, para se proteger durante as acrobacias, as peripécias, e o ator ali não se machucar. Essa figura surge lá na Commedia dell'arte, durante o século XV. A Commedia dell'arte vai se estender com uma estética teatral, com uma forma do teatro se organizar até o século XVIII, mas ainda nos dias de hoje ela é extremamente revisitada e acredito que isso seja uma marca muito presente durante esse século que se inicia. Eu acredito que nas artes a gente vai beber muito da Commedia dell'arte. O que é a Commedia dell'arte? Vamos pensar na Itália do século XV, em pequenos grupos saltimbancos que se organizam e vão de cidade em cidade, levando peças teatrais. Só que essas peças teatrais, elas trabalham com arquétipos. Ou seja, o vilão, o herói, o cavalheiro, o bobo, a dama e outros personagens que acabam sendo um pouco engessados. Por quê? Quando você se torna um atuador, né? Ou um ator, no caso, que vai trabalhar como um vilão, você vai ser vilão em todas as representações. Não existe este câmbio, esta mudança dos personagens. Você se especializa num personagem e segue neste personagem. Neste contexto, nós vamos ter o surgimento de 3 personagens muito importantes para hoje, para o desenvolvimento do palhaço e inclusive para os clowns. Quais são esses personagens? O primeiro é o Arlequim, o segundo é o Pierrot e o terceiro é a Colombina. Algumas vezes eu já vi ela chamada como Arlequina, mas é a Colombina. Por que eu estou falando sobre esses 3 personagens? Porque eles vão se desenvolver ao longo da história, né? Ao longo do desenvolvimento do teatro na sociedade ocidental. Eles vão se desenvolver em representações dos nossos palhaços contemporâneos. Calma que a gente vai chegar lá. O Arlequim. O Arlequim é um sujeito muito de bem com a vida. Ele geralmente é o servo, muito estrupiado. Ele era representado como esse palhaço que eu tô falando, vestido com palha, representando às vezes um barrigão ou uma certa deformidade, porque na Idade Média o riso era denotado a partir dessas coisas que hoje nós julgamos extremamente incompreensíveis e repreensíveis com toda a razão. Lá na Idade Média existia esse culto por uma pretensa perfeição. E nisso entrava o palhaço para jogar na cara da sociedade, sim, o quanto havia esse repúdio por quem era diferente. Tanto existia esse repúdio que era alvo de chacota. Mas o Arlequim não se deixa abalar. Ele geralmente é servo, ele é malandro, ele é um palhaço meio que de bem com a vida. Sempre dá um jeitinho. É assim que se desenvolve o personagem Arlequim. Em todas as peças onde houvesse um Arlequim, haveria o mesmo perfil. Por isso que eu disse que era um trabalho de arquétipos. Porque você não tinha um Arlequim de um jeito aqui e de outro no outro. Ele sempre seguiu o mesmo caminho. Colombina. A Colombina é uma moça também serva. E isso é muito interessante a gente pensar que essas 3 representações, tanto a Arlequim, a Colombina como o Pierrot, são pessoas do povo. Eles representam pessoas populares, as camadas mais baixas, as camadas que eram desprezadas pela aristocracia e pela nobreza ao longo da história moderna. E a Colombina, ela é uma serva, mas ela é muito esperta, muito bonita, e ela se apaixona pelo Arlequim, mas depois ela descobre, sempre no fim, que o verdadeiro amor da vida dela é o Pierrot. E agora chegamos no Pierrot. Eu não disse que a Colombina se apaixona primeiro pelo Arlequim e depois descobre que o amor da vida dela é o Pierrot? Pois é, até ela descobrir,
o Pierrot verteu muitas lágrimas. Ele é um palhaço triste, ele é um personagem que vive sofrendo de amor. É o que a gente diria no português mais castiço, um coitado, alguém que vive subjugado pelo amor da sua Colombina. Pronto, agora você conhece o Arlequim, a Colombina e também o Pierrot, e eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que eles vão sofrendo uma metamorfose para chegar a figuras que nós conseguimos reconhecer nos dias de hoje. Cabe sempre lembrar que o circo, do jeito que a gente conhece hoje, tem mais ou menos 250 anos, não é muito antigo, apesar da gente ter recorrências dos circos máximos, por exemplo, lá em Roma, a gente vai ter o circo como ele está estruturado hoje, como a gente tem referência do circo hoje, ele é bem recente. Se a gente for pensar na linha, né, da evolução humana. O Arlequim, ele vai se desenvolvendo e ele sempre vai sendo este personagem maltrapilho, muito brincalhão, muito de bem com a vida, que nós vamos chamar depois, num determinado momento, quando a gente for pensar sobre clowns, e daqui a pouco eu vou estipular um pouquinho essa diferença que eu vejo, e aí eu vou dizer, existe muita gente estudando os palhaços, os clowns, a arte da palhaçaria, a arte do riso, a semiótica da empatia, né? Como é que a gente cria simpatia para gerar o riso. E eu acredito que vem de pesquisas, mas como é um trabalho voltado para o material humano e para a arte humana, eu não acredito que existe um certo e um errado. Existe o que é perceptível e o que eu, com as minhas experiências, não consigo perceber. Nós temos o Arlequim surgindo na arte do clown como o palhaço Augusto. E eu já vou explicar qual é a diferença entre o Augusto Branco, mas eu acho que vocês já vão sentindo qual é essa principal diferença entre os dois. E lembra que o Pierrot é um palhaço muito triste, muito cabisbaixo? Pois é, o Pierrot ele vai ter dois processos de derivação dentro das nossas artes. Uma, ele vai estar muito relacionado e muito ligado com o carnaval. Sabe aquele Pierrot bonito, aquelas maquiagens incríveis que a gente vê? Pois é, este Pierrot, ele continua existindo, muito diferente do que nós víamos, por exemplo, na Comédia dell'arte, que não tinha essa beleza dos figurinos, mas ele sempre acompanhado de um instrumento musical, sempre triste, um palhaço pálido, muito menos expansivo, que vai ganhando, na França principalmente, durante o século XVI, cada vez mais destaque e vai ganhando uma indumentária cada vez mais refinada. Então, quando a gente procura, por exemplo, na internet, Pierrot, nós vamos ver máscaras muito bonitas, maquiagens muito bonitas, vestimentas fantásticas. Mas o Pierrot também dá origem a um outro personagem que vai estar relacionado ao teatro e ao circo, que é quem? O clown. E dentro deste clown, que a gente falou, que o Arlequim dá origem ao clown Augusto, o nosso Pierrot vai dar origem ao clown branco, que não é mais um cara triste, mas é alguém extremamente carrancudo, mandão, que acha que sempre tem o controle da situação, mas na realidade não tem controle nenhum. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o palhaço e agora eu vou falar sobre o clown, que eu já falei, já introduzi, já trouxe o Pierrot e o Arlequim representando esses dois personagens. E qual seria a maior diferença deles? Para mim, dentro do que eu estudo, dentro do que eu percebo, o palhaço está muito ligado ao mundo circense, ao mundo da representação extremamente física, mas de competências físicas, que não são simplesmente competências, semi-competências, a gente vai perceber isso, que o clown, de repente, ele sabe fazer um monte de coisa, ele não faz nada bem feito, existe essa graça no ridículo do clown, né, do constante fracasso, mas o palhaço do circo, ele geralmente vinha durante as trocas de ato, e ele vinha para distrair o público. Então ele cativava esse público para que não houvesse esvaziamento dos espetáculos circenses durante
as trocas de ato, durante as montagens dos próximos números. E estes palhaços, eles vêm em bando também, e eles começam a ganhar muita atenção do público infantil, pelas cores, pelos gestos, pelas brincadeiras. Então nós vamos ter um palhaço muito específico dentro do circo, e de repente nós vamos ter o clown, que mesmo que ele esteja ligado ao circo, ele se torna muito próximo e muito utilizado dentro do universo do teatro. E por quê? Um é extremamente eloquente, e eu não estou falando de fala, eu estou falando de uma eloquência, tudo é muito grande, tudo é muito exagerado, é o tombo, é a recuperação, são as maquiagens muito exageradas, e o clown, ele já é muito mais sintetizado, ele é muito mais conciso e ele é muito mais sutil em muitas coisas. Vem de um vocábulo inglês, o clown ou clown, que pode ser o simplório, mas também significa, tem um significado próximo do homem da terra, do camponês. Então, a gente já percebe que sempre que a gente vai falar sobre palhaço, tem algumas coisas comuns. Quais são? O fato de ser considerado ingênuo e o fato de ser considerado uma pessoa do povo. O palhaço ou o clown, eles realmente fazem parte do povo, da população, da sociedade, eles são a base. E essa base, sempre muito oprimida, tem nessas figuras a sua representação de liberdade. Porque uma coisa muito interessante, o palhaço não tem que ser engraçado, o clown também não tem que ser engraçado. O palhaço e o clown, eles não têm obrigação de nada. Eles são completamente livres. Eles estão ali para crítica. E a crítica nos gera o riso através da empatia, através da identificação. Quando a gente olha para o palhaço e a gente diz, eu me vejo neste personagem que está completamente despido de escudos, está mostrando quão humano ele é, toda aquela coisa que a gente tenta guardar, tudo que a gente acha ridículo, a gente não quer mostrar para os outros, mas é exatamente como nós somos, o palhaço entrega de bandeja, ele joga pra gente, né? Esse exercício de empatia, de você é tão bem-vindo e eu confio tanto em você, público, que eu vou mostrar pra você exatamente como eu sou. E curiosamente, geralmente, como ele é como nós somos dentro de nós também, no nosso íntimo, no nosso espaço mais privado. E a mesma coisa com o clown. Nisso eu posso dizer que são a mesma figura. A representação, o tamanho deles na questão de ser expansivo ou não, é que seria a maior diferença entre o palhaço e o clown. E quem pode ser palhaço? Você precisa ser circense, acrobata, ser atleta, ter feito milhares de coisas? Não. Você pode ser uma pessoa idosa, você pode ser uma pessoa sedentária e você pode se tornar um grande palhaço. E, inclusive, essa busca pelo palhaço pode te ajudar a muitas coisas, desde a aceitação, da autoaceitação, a autocompreensão de quem você é, de como o seu corpo se movimenta, até mesmo a sair, às vezes, de um estado de sedentarismo que você quer combater. E essa paixão pela palhaçaria pode ali servir como ingrediente, como combustível para você buscar questões mais físicas, mas elas não são a única coisa necessária. Nós vamos falar sobre a dramaturgia do corpo. Muitas vezes, principalmente trabalhando no interior, quando eu recebo alunos para preparar, porque eu sou preparadora de elenco, eu percebo que eles estão desesperados para pegar o texto, ler o texto, bater o texto e pronto. E o corpo? Aí eu sempre digo, espera um pouco. Primeiro, a gente tem que estar com o nosso corpo super acordado, e isso não significa ter desenvolvido 300 competências físicas, significa saber o que o meu corpo pode fazer, ao ponto de permitir que um personagem se beneficie dessa percepção que eu estou tendo. E como é isso? É um teatro ritual? Não, eu não sigo esta linha. Eu sigo uma linha extremamente técnica. Inclusive, alguns amigos sempre dizem, você é uma atriz extremamente técnica. Não sei se isso é elogio ou não, mas é uma verdade. Por quê? Eu acredito, eu confio neste método, que é você conhecer, você ir criando ferramentas através
da repetição, da leitura, do exercício, até o seu corpo estar preparado para fazer aquilo que o personagem que você vai representar, seja ele palhaço ou não, tenha todas as ferramentas à sua disposição. E quando a gente fala sobre palhaço, a gente tem mais uma questão. Muitas vezes o texto não adianta de nada. Por quê? Tirando a blablação, sabe aquele que é muito comum no trabalho de palhaçaria no Brasil, tirando a blablação, muitas vezes o palhaço não abre a boca. Como nós podemos interpretar sem abrir a boca e ao mesmo tempo sem ter este corpo super preparado de um atleta ou de um circense? Aí é que vem a questão, pela tentativa e erro. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é: não importa a sua idade, não importa a sua condição física, sempre respeite o seu corpo, sempre respeite o seu corpo. Se você errar hoje, pode ser que amanhã você acerte. E toda construção, todo trabalho, toda arte desenvolvida, ela começou um dia. A minha construção como atriz, como palhaça, como diretora, ela começou num dia, aí teve outro, aí teve outro. Eu já errei muito, em algumas coisas eu acertei, e aí a gente vai separando. Quando a gente erra, a gente deixa de tentar aquilo, ou deixa aquilo para tentar no próximo momento, e quando a gente acerta, a gente tenta evoluir naquele aspecto ali que a gente acertou. Respeitando o seu corpo, eu vou dizer uma coisa: você quer trabalhar com palhaço? Legal. Primeiro, observe o outro. Observe o outro, como ele anda, como ele gesticula, como ele mastiga. Pode ser um outro conhecido? Pode ser um outro conhecido. Pode ser um outro desconhecido? Pode ser alguém na TV? Claro. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre falo que a interpretação não é um jogo de imitação. É um jogo de representação, que é diferente. Imitar, a gente vai tentar fazer igualzinho, até a gente não conseguir perceber a diferença entre original e a imitação. E a representação é quando nós vamos tentar trazer elementos diferentes para o nosso corpo, para que nós nos assemelhemos àquele outro diferente. Lembra aquela coisa da empatia do palhaço? Pois é, essa empatia nós temos durante o processo. A gente tenta trazer o outro para o nosso corpo, para a nossa realidade e para a nossa vivência. Você vai começar, o começo do seu palhaço, a perceber o outro. E quando você estiver percebendo o outro, você vai passar a perceber você também. E eu quero falar uma questão sobre biocinética. Porque quando eu falo que um cadeirante pode ser palhaço, uma pessoa idosa pode ser palhaço, e geralmente os palhaços, eles começam crianças, eles vão ser palhaços até os últimos dias de sua vida. Quando eu digo isso, você pode ser uma pessoa com as suas características e ter compreensão de quais são essas características. Não importa quais sejam elas. A biocinética, a biomecânica do nosso corpo, ela é muito importante. O que é ela? É como nós nos mexemos, nós nos deslocamos no espaço, o espaço que nós ocupamos, como fica o meu ombro com relação ao meu quadril, o meu pé, a minha mão. Isso é a nossa biocinética, tudo bem? Significa que é o movimento que nós temos naturalmente no nosso corpo. Pode ser utilizado já do jeito que está, às vezes as pessoas já estão com o seu corpo muito conhecido, já tem muito domínio do seu corpo, e às vezes elas vão desenvolvendo essas competências ao longo do processo de criação do seu palhaço. Quando você vai desenvolver o seu palhaço, é muito interessante que você passe a realizar exercícios de alongamento e preparação. Quando você vai para uma academia, geralmente são 10, 15 minutinhos ali de alongamento e tá ótimo, parte para o exercício. Eu sempre digo, se você não alongou e não se aqueceu por pelo menos 40 minutos, o seu corpo não está alongado e não está aquecido devidamente. Então, quais são os exercícios de alongamento que eu recomendo? Eu recomendo exercícios de pilates, mas antes de tudo, exercícios de yoga para iniciar. Eu acho que é muito mais interessante do que eu passar para vocês um exercício aqui que vocês podem fazer em 10 minutos. Eu acho muito mais interessante vocês terem uma playlist de vocês
direcionada para esse despertar do seu corpo. Então eu vou dar algumas dicas de profissionais que eu acompanho, que eu sigo, ou no YouTube, ou que eu conheço o trabalho. E para essa preparação, para esse aquecimento, eu vou dizer, acesse o canal da Pri Leite de Yoga. Eu gosto muito da forma como ela desenvolve os exercícios. Ela é uma pessoa que tem calma para desenvolver os exercícios e ela tem uma naturalidade. E vocês podem fazer exercícios diferentes que eu não conseguiria contemplar no tempo de uma oficina. Este é o primeiro passo. Desperte o seu corpo. Faça somente aquilo que ele puder fazer, mas da melhor forma como ele puder fazer. E depois disso, uma outra coisa muito interessante são os exercícios de coordenação motora. Ah, são os mais necessários? Não, não são. Mas quando a gente começa a despertar a coordenação motora do nosso corpo, a gente começa a ligar essas partes do nosso corpo e, de certa forma, de forma autônoma. Então, quando eu trabalho a coordenação motora das minhas mãos, né? Motora não vai ser sempre de mão, a gente pode trabalhar a coordenação motora dos pés, coordenação motora do próprio rosto. Quando eu vou ligando essas partes de forma individual, meio que elas passam a ter autonomia e eu começo a me tornar uma pessoa, um atuador mais plástico. E às vezes essa plasticidade, né, essa capacidade de lidar, de acessar esses caminhos muito diferentes do nosso corpo, eles nos ajudam na criação do nosso palhaço. Uma coisa que eu sempre falo, que eu ressalto, é a questão da limpeza dos gestos. Não deixe uma mão balançando ali, ou um pé sambando, né? Que dá aquela sensação da pessoa estar insegura, a menos que o seu palhaço queira uma mão balançando ou um pé sambando. Se aquilo não for cena, enxuga tudo aquilo. Então eu sempre falo, tenha muito foco. O exercício de foco a gente pode trabalhar com os exercícios de coordenação motora, desde o mão no nariz, mão no ombro, e agora a gente vai trocar. E agora a gente vai trocar, e agora a gente vai trocar. Esse é um exercício muito simples. E aí a gente pode sair da mão no nariz e a mão no ombro, para mão no ombro e mão na orelha. E pode tentar trocar também. São exercícios que parecem muito simples, mas se a gente for fazer e criar uma partitura corporal, ela não é uma dança, ela não é uma coreografia. São sequências de exercícios. Se eu falar, eu vou fazer 10, mão no ombro, mão no nariz, mão no ombro, mão no nariz, mão no ombro, mão no nariz, e depois desses 10 eu vou fazer mão na orelha, mão no ombro, mão na orelha, mão no ombro, e depois desses eu vou trocando. A gente vai criando dificuldades conforme o tempo que a gente for fazendo essas mudanças de movimento. Eu gosto muito do trabalho de percussão corporal. No canal da Prefeitura de Franco da Rocha, se vocês procurarem Secretaria de Cultura de Franco da Rocha no YouTube, vocês vão ver diversas oficinas culturais e tem uma oficina que é voltada para percussão corporal. Se vocês forem no canal Cultura Franco da Rocha, que é um município aqui do estado de São Paulo, e vocês procurarem na playlist, vai ter ali, coro percussivo. E percussão corporal, ela exige sempre muita coordenação. O ator tem que se valer de todas as ferramentas que ele puder. Mesmo que o nosso corpo não seja o mais propício. Eu sou hoje uma atuadora, uma atriz que tem uma lesão e eu procuro me capacitar além dessa lesão, que ainda me cria vários limitadores, principalmente para coisas que eu gostava muito, voltadas para as acrobacias. Ah, mas como é que isso pode me ajudar? Isso vai te ajudar na concentração, porque a gente tem que se concentrar, tem que desenvolver a ideia de partitura corporal e de foco, e é tudo coordenação motora, né? Se você perde um compasso ali, já fica esquisito o som. Então é bem interessante. Ah, mas eu não consegui fazer da primeira vez. Tenta na segunda, ah, não consegui. Você tentou um mês e não deu certo? Tenta 2 meses. Se é o que você quer, não seja leniente com você mesmo. Teima
segue e vai em frente. Depois dessas questões que eu estou apresentando aqui e desses canais que eu estou sugerindo, porque eu acho que eles vão servir como base e tem muito material, como eu disse, muito mais material do que eu conseguiria anexar nessa oficina, já é um vídeo longo, né? Vocês conseguem acompanhar a Pri Leite fazendo esse aquecimento, vocês conseguem acompanhar, por exemplo, o coro percussivo nesse canal da Prefeitura de Franco da Rocha. Eu digo uma coisa: desenvolvam o seu clown, o seu palhaço, na tentativa e erro. Teste uma coisa e veja a reação dos familiares. Ah, eles acharam engraçado. Faz de novo, faz de novo. Ah, eles não acharam. Vamos tentar mais uma vez. Essa ideia da continuidade, da insistência, cada vez mais você vai ter uma limpeza da sua intenção. Lembra o que eu disse sobre a questão do texto ser muito importante, às vezes, na interpretação? O palhaço não tem texto. O texto é todo introjetado, isso significa que ele está todo dentro da cabeça do atuador e ele tem que ser demonstrado fisicamente. Então, como é que a gente aprende a deixar o nosso corpo extremamente eloquente? Através desses exercícios e através do total abandono das nossas máscaras e das nossas tentativas de ocultar os nossos erros. Dentro da concepção dos clowns, nós temos Branco, Augusto, Contra Augusto, nós temos o vagabundo, que é chamado de Trump, nós temos o mestre de cerimônia, que seria um palhaço extremamente sofisticado a quem o branco teme. Nós temos diversos personagens, diversas formas dos palhaços se organizarem, como quase fosse uma hierarquia. E o interessante de tudo isso é o quanto eles são representativos das pessoas, da sociedade, dos estratos sociais. Por que o palhaço geralmente está esfarrapado, né? Porque ele é uma personagem do povo, ele não é elegante. Por que o sapato dele é tão grande? Porque é a ideia de que o pobre não pode escolher o tamanho do seu sapato, usa o que tiver. A gente sempre tem que pensar nos palhaços como a população, como a face mais real do que a gente chamaria de povo. Uma coisa muito interessante que eu acho quando você começar a desenvolver o seu clown é buscar técnicas. E agora falando sobre técnica, por exemplo, um jogo muito interessante para você fazer, e agora no período de isolamento é possível fazer, inclusive com outra pessoa online, é o jogo do espelho. Lembra que eu falei sobre a observação, para você observar o outro? Neste momento, o jogo do espelho é exatamente isso. É muito legal, é muito prazeroso, é muito proveitoso fazer este exercício quando nós podemos ter contato com as pessoas, mas falta tão pouquinho para a gente poder ter um contato seguro com as pessoas que a gente não pode arriscar, e o melhor é ficar em casa. Vamos fazer o exercício? Vamos fazer online. E que tipo de exercício é esse? O jogo do espelho é uma pessoa à sua frente comanda movimentos e você acompanha. Mas você não vai estar imitando, você vai estar representando. Porque a imitação ela é sempre igualzinha, ela é sempre fiel. E a nossa representação passou por todo o filtro de quem nós somos, de como é o nosso corpo, da qualidade do nosso movimento, e é criada uma nova coisa. Esse é um exercício muito bom para o começo do clown. E isso você pode fazer sozinho, você pode colocar pessoas se movimentando e buscar uma representação, ou você pode fazer em parceria com alguém que também queira desenvolver esse trabalho com você. Um outro exercício que eu acho muito legal é o exercício de triangulação. E o exercício de triangulação a gente pode fazer com a nossa mão, nós podemos fazer com bonecos, nós podemos fazer com outros objetos, e esse exercício é um exercício muito voltado para a criação de foco e, ao mesmo tempo, criação de atenção. É como se a gente amarrasse o público. Porque quando eu coloco uma mão aqui, é só uma mão, mas a partir do momento que eu olho para ela e que ela olha para mim, nós criamos um outro tipo de atenção. Essa criação de atenção com objeto inanimado, com aquilo que não existe, é só a minha mão,
a gente pode trabalhar de forma muito intensa para gerar a triangulação, que no palco e no trabalho do palhaço é muito interessante. Quando a gente está lidando com o objeto e quando a gente está lidando com o desespero, porque geralmente trabalhar com o palhaço envolve criar situações desesperadoras com coisas muito pequenas. Quando a gente está fazendo isso, a gente tem o foco do objeto, ou o foco da ação, e nós temos o público. Nós jogamos com o público dizendo, por favor, me dá uma força aqui, você também sabe o que eu estou sentindo nesse momento. Eu espero ter acrescentado alguma coisa nessa trilha que você está seguindo para desenvolver o seu clown. Outros jogos são possíveis e eu falo, sempre a presença é muito diferente, a qualidade dos exercícios desenvolvidos presencialmente são muito diferentes porque a gente pode testar e a gente pode propor novas realizações, novas realidades, novas vivências. E neste caso, eu não posso exatamente prever quais são as ações que vocês vão desenvolver e eu não tenho como orientar além dessa forma. Mas o que eu digo é, se você quer desenvolver o trabalho de clown, não se preocupe, ninguém nasce pronto. Nenhum artista, nenhum atleta, nenhum palhaço, nenhum clown, nenhum profissional nasce pronto. Nós podemos nascer com aptidões que vão nos ajudar, vão tornar mais fácil esse caminho, mas sem uma boa dose de esforço, sem uma boa dose de estudo e sem uma boa dose de vontade, é muito difícil a gente desenvolver totalmente as competências que a gente pretende. Eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero de certa forma realmente ter contribuído e peço novamente, se você gostou dessa oficina, deixa aqui o seu joinha, por favor, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Se você começar a desenvolver o seu clown e quiser nos marcar, pode nos marcar, mas tagueia na foto, tá? Subversia, exatamente como está escrito aqui, que é a Companhia Subversia Teatro. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, acesse o nosso site, conheça os nossos projetos. É muito importante esse contato com vocês, principalmente neste momento. Um momento que nós estamos reclusos e fiquem em casa, aguardem. Daqui a pouquinho a gente vai tomar vacina, as coisas vão começar a melhorar. Eu deixo vocês aqui com a nossa oficina Quem é Palhaço?, produzida numa realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, PROAC Editais e Subversia, uma companhia de arte e cultura. Eu espero vocês para outras atividades, é só seguir a gente aqui no canal. Um grande abraço!